ofereci depois um salgado e uma coca. Eles vieram com salgado com uma coca. Funcionou, em alguns escritórios estão aí. Bom, antes de começar, eu quero agradecer aqui, especialmente aos meus amigos que me convidaram para dar uma palestra. Acho que nem posso dizer que é uma palestra, mas assim, um bate-papo a respeito de alguns temas de processo, dos quais eu gosto. O processo civil é a minha área preferida, embora eu não tenha muito contato com o processo civil já faz uns 2 anos ou 3, porque eu estou dando aula na UEL agora de Direito Civil e Direito Empresarial. Então, o meu contato atual com o processo fugiu um pouco da sala de aula e está mais no aspecto prático mesmo, né? E tenho a honra aqui de dizer que eu estudei com um cristão no mestrado. O sabião é o meu algoz dos processos, eu vivo perdendo para ele. Ele não perdoa quando sou da parte contrária. Então eu quero dizer que é uma honra estar aqui, né? E vou tentar aqui, de forma didática, tentar trazer para vocês alguns conceitos. Se bem que conceitos não, porque os conceitos vocês já sabem, né? Mas algumas novidades a respeito do processo civil com enfoque prático, né? A gente sabe aqui que nessa sala se travam várias discussões com conteúdo processual e filosófico muito intenso, né? Só que a proposta de hoje é outra, né? Dar um enfoque mais prático para a aplicação do CPC em algumas situações, né? E principalmente sob a ótica do réu. O que é que o réu tem que fazer quando ele é instado a se defender por um mandado de citação, né? Então, será que ele só pode contestar ou será que ele pode tomar outras atitudes processuais, né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, à primeira vista, assim, aquele estudante incauto, eu achava que o réu só podia contestar, né? Ou seja, eu sempre faço uma analogia, uma alegoria. Um processo é uma guerra, né? Um processo é uma guerra. E quando você está numa guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é se defender. Então eu falo assim, que a contestação ela é um escudo que você coloca na sua frente. Só que não se resume a apenas se defender. Você também pode tomar outras atitudes processuais além da sua própria defesa. Você pode, por exemplo, contra-atacar. Você pode se defender com o escudo, vir para o lado e devolver um tiro, né? E é disso que eu vou procurar tratar aqui. Quero agradecer a presença da professora Marcélia, é uma honra ter você aqui. Não, eu trazei, acabei de começar. Então, o objetivo assim, desse breve bate-papo é apresentar algumas questões de ordem prática e depois, ao final, eu queria até, se tiver questões, debater a casuística, né? Porque o objetivo aqui é trazer questões que tenham aplicabilidade na prática forense, né? Bom, vou me permitir fazer uma breve introdução aqui, porque eu tenho estagiários aqui, alunos, né? E então, vou tentar ser o mais didático possível. A gente sabe que os conflitos de interesses, eles devem ser resolvidos de alguma forma que não mais pelo uso da força, né? Não se permite mais o uso da autotutela, né? Ninguém mais pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então você tem outras formas, ou pela autocomposição, quando a solução se dá pelos próprios envolvidos, ou quando um terceiro resolve isso para você através da arbitragem, ou ainda através de uma solução realizada pelo Estado juiz, né? O Estado juiz, ou melhor, o Estado, ele avocou para si essa responsabilidade e a partir de então ele passou a ter o poder dever de solucionar os conflitos, né? Só que no âmbito do processo civil, ou melhor, no âmbito da jurisdição civil, o Estado ele tem que ser provocado para que ele possa se manifestar, né? Nenhum processo civil começa, nenhum não. Em regra, o processo civil não começa de ofício. A parte interessada, que teve o seu direito subjetivo violado, ela tem que instar o Estado para que o Estado resolva o seu problema. E como é que ela faz isso? Através de uma petição inicial, né? Portanto, a prestação jurisdicional ela é iniciada através da provocação do Estado por uma petição inicial. A petição inicial, vocês sabem que ela deve preencher alguns requisitos intrínsecos, extrínsecos previstos na lei, né? Como, por exemplo,
a qualificação das partes, o endereçamento, a causa de pedir, o pedido, etc. Né? E alguns requisitos extrínsecos, como por exemplo os documentos essenciais, documentos obrigatórios que deverão necessariamente acompanhar a petição inicial. Então a gente sabe que uma vez que o Estado é provocado, aí sim o processo se desenvolve através do impulso oficial. Né? Bom, evidentemente que para que o Estado possa resolver esse conflito, ele tem que oportunizar a parte contrária para que ela se manifeste. Né? Portanto, o Estado determina que se dê ciência para a parte contrária, para o réu, para que ela venha se manifestar. E isso se dá através de um ato processual formal chamado citação. Né? Portanto, o ato de citação, a citação é um ato de formalidade, um ato formal, no qual se dá ciência para uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, de que contra esta pessoa está sendo movida uma demanda judicial e se formula uma pretensão. E o que é que faz essa pessoa que é citada? Né? Quais são as atitudes possíveis por ela, que podem ser por ela produzidas? É só a contestação? Né? E a gente vai ver que não. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas à primeira vista, a ideia que se dá, olha, é se defender. Ocorre que o CPC anterior, ele falava, agora não me lembro mais o artigo, porque agora, vou fazer um parênteses aqui, antigamente eu dizia que a única coisa que eu sabia era processo civil, agora mudou o CPC, nem processo civil eu sei mais. Né? Antes eu sabia todos os artigos de cabeça, agora eu já não sei mais. Mas o CPC anterior, ele falava lá da resposta do réu. Né? A resposta do réu não é a contestação, a resposta do réu, lá, segundo a terminologia anterior, é muito mais ampla do que a mera resposta, que é a mera apresentação de contestação. Né? Alguns autores falam de meios de defesa, outros, como o Didier, por exemplo, fala em exceções, né? Apresentar exceções, etc. e tal. O fato é que um processo, a gente sabe que ele se desenvolve através de um determinado procedimento, um conjunto de atos processuais, mas a gente sabe que a finalidade precípua de um processo é que ao final se profira uma sentença de mérito. Essa é a finalidade desejável, só que isso nem sempre acontece. Né? O desejável é assim, que se profira uma sentença de mérito, pacificando o conflito de interesses. Mas às vezes pode ocorrer que no meio desse caminho existam pedras, né? Às vezes transponíveis, às vezes intransponíveis, que façam que eventualmente não se chegue a esse caminho. E a gente sabe que, por que a sentença é desejável? Porque é através da sentença que se encontra a cognição exauriente. Né? Não sei se aqui, tenho certeza que alguns aqui já leram o livro do Kazuo Watanabe chamado Cognição no Processo Civil, e o Kazuo Watanabe ele fala que a cognição tem níveis, né? Tem matizes, tem uma cognição mais rarefeita, uma cognição mais certa, e a cognição que é a cognição exauriente é aquela que só pode ser encontrada através de uma sentença. Só que para se chegar até a sentença tem um longo caminho a ser percorrido. Né? E o objetivo das partes, o autor é aquele que formula uma pretensão, é obter ao final uma sentença favorável a você. E o réu é aquele que apresenta uma resistência, tem o objetivo de ao final obter uma sentença favorável à sua resistência. Né? Então, pelo princípio das paridades das armas, as pessoas têm o direito de lutar apresentando o melhor de si. Né, os seus melhores argumentos, os seus melhores documentos, as suas melhores provas, no sentido de convencer o juízo, ao final, de que a verdade está ao seu lado, através de uma sentença de cognição exauriente. Bom, sabemos também que o novo CPC, ele trouxe algumas alterações e algumas premissas trazidas pelo CPC anterior. E uma delas que tem interesse aqui para a gente agora é o princípio do aproveitamento dos atos processuais. Antigamente, os juízes distinguiam o processo com uma maior facilidade do que hoje. Hoje, o CPC determina que se procure aproveitar os atos, que se procure consertar os defeitos antes de distinguir o processo. Em atenção ao princípio da celeridade, da economicidade, da efetividade, etc. Dito isso, a gente já sabe, portanto, falando muito rápido, pessoal, não? Tem água aqui, né? Essa aqui é a minha? É a que eu trouxe. Fica à vontade. Vou tomar aqui porque o Sabião me trouxe copo de cristal. Aqui tem um aqui, tem um outro atrás. Eu vou tomar aqui então. Bom, dito
dito isso, o CPC novo, ele também fala em resposta do réu. Ele fala que, uma vez citado, o réu também pode apresentar a resposta. Repito, mais uma vez, que a resposta não é sinônimo de contestação. Por que o Didier fala, o Fred Didier fala em exceções? Porque ele fala, olha, uma modalidade de resposta é até apresentar uma pretensão. Por exemplo, através de uma reconvenção, né? Ou até, segundo a lei do juizado especial, um pedido contraposto. Né? Então, exceção não é sinônimo de contestação. Resposta não é sinônimo de contestação. Tanto exceção quanto resposta são termos mais amplos, no qual a contestação seria uma espécie, um gênero. Bom, então vamos falar aí aos tipos de resposta, aos tipos de exceção que o réu pode apresentar num processo, pelo procedimento ordinário, por exemplo. O que o réu pode fazer quando ele é citado? O que ele pode fazer? Bom, mais óbvio. O que ele pode fazer? Contestar, não é? O que mais ele pode fazer? Reconvir. O que mais ele pode fazer? Exceção de incompetência. Exceção de incompetência? Será que ele pode? Agora mudou. Né? Mas ele pode apresentar, vou falar disso, vou explicar isso aí. Até o CPC anterior, o Dr. Paulo é meio velho, por isso que ele está falando de exceção de incompetência. Mas o fato é que pode sim, né, você apresentar a exceção de competência. A única diferença é que agora houve uma alteração na sistemática. Né? Não se apresenta mais de forma apartada, é o próprio bojo da contestação. Né? Mas ó, então a gente já falou que ele pode contestar, ele pode reconvir, o que mais que ele pode fazer? Será que ele pode reconhecer juridicamente o pedido? Falando de fato, eu concordo, né, com a pretensão da parte autora? Pode. Será que ele pode pedir também, se o processo tiver lá 50 autores, será que isso vai atrapalhar a defesa dele? Fica difícil você contestar uma ação que tem 50 autores? O que você pode fazer? Você pode também fazer um pedido de limitação de litisconsórcio. Né? Ou seja, havendo um litisconsórcio multitudinário, você pode pedir o desmembramento do litisconsórcio, com a finalidade de facilitar a sua defesa. O que mais está para ser feito? Exceções. Você pode arguir a exceção, agora não é de competência mais, mas é a exceção de suspeição e impedimento. A exceção de impedimento e suspeição também pode ser arguída de forma apartada. O que mais dá para ser feito? Não fazer nada. Também é uma forma de resposta. A não resposta é uma forma de resposta. Portanto, a revelia, né, que decorre de uma não resposta, também é uma forma de resposta. O réu pode ser citado e ele pode optar em não fazer nada. Ele deve pensar, olha, não vou nem me defender porque vou ter que gastar com advogado, não tenho bens, estou me mudando amanhã para o Japão, não tenho mais patrimônio. Não quero. Então a não resposta é uma forma de resposta. O que mais que ele pode fazer? Será que ele pode apresentar alguma modalidade de intervenção do terceiro? Ele pode denunciar lívio, por exemplo. O que mais? Tem mais coisa? Tem. Ele pode propor uma declaratória, uma ação declaratória incidental. Então vejam só que nesse espectro da resposta existem várias, eu elenquei aqui, acho que foram 7 ou 8 que eu elenquei, 8 que eu elenquei aqui, né? 8 formas de manifestação no processo. Você pode até contestar e reconvir, ou nem contestar, só reconvir. Também é lícito. Né? Então vejam só, os caminhos são diversos, né? E esses caminhos podem levar, evidentemente, a destinos diferentes. Né? E é isso que eu vou tentar aqui trazer para vocês de uma forma não tão aprofundada, porque é muita coisa para se falar. E quando fui convidado, o professor Tristão pediu que eu tivesse um enfoque mais prático. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui, principalmente destacando aquilo que é novidade no novo CPC. Vou começar então pelo reconhecimento jurídico do pedido. O que significa reconhecimento jurídico do pedido? Significa que o réu, uma vez citado, não tem a intenção de apresentar uma resistência em relação à pretensão do autor. Ele pensa, olha, não,
prefiro reconhecer do que continuar com uma lead no qual a minha chance de perder é muito grande. E isso vai acabar me onerando mais ainda. E houve uma alteração substancial em relação ao reconhecimento jurídico do pedido, segundo o novo CPC. E qual foi? Agora, caso o réu reconheça a procedência do pedido, o juiz irá homologar o reconhecimento jurídico do pedido, irá cobrar. A gente sabe que hoje o honorário de sucumbência expressamente está previsto lá entre 10% e 20%. Tá? Se houver o reconhecimento da procedência do pedido, e portanto o trabalho de todos, inclusive do Estado juiz, vai ser menor, o réu que reconheceu a procedência do pedido terá a benesse de ter um desconto no pagamento das verbas sucumbenciais, um desconto pela metade. Então, efetivamente, vale a pena se reconhecer a procedência do pedido quando a chance de sucesso for mínima e você já sabe que o custo, se você tomar essa atitude, você vai resolver o problema e o seu custo será bem menor. Tá? A outra situação é o desmembramento do litisconsórcio multitudinário. Né? Quando, por exemplo, já mencionei, houver um litisconsórcio ativo que dificulte ao réu apresentar uma defesa profícua num prazo tão curto como, por exemplo, o prazo de 15 dias. Imagine só, 20 pessoas entram com ações, com ação, através de litisconsórcio ativo, e você tem que impugnar o fato de cada uma com documentos diferentes, etc. Isso prejudica sobremaneira a defesa do réu. Né? Isso é muito comum, eu já fiz, isso já era previsto no CPC anterior, eu fazia muito isso quando advogava para uma companhia telefônica, em que se entravam com aquelas ações de massa contra a companhia, e eu me lembro que as primeiras, assim, os advogados colocavam 50 autores. Aí eu pedia que o juiz limitasse o litisconsórcio ativo ao número de 10. E eles limitavam o número de 10 e mandavam que o advogado autor desmembrasse a ação. Viravam 5 ações. 5 ações com 10. Isso facilitava a sua defesa e dificultava para o advogado do autor, porque ele teria que fazer tudo de novo, pagar custas quando não era beneficiário da assistência para cada um dos processos. E se você fosse vitorioso, a chance de sucumbência também seria maior, você poderia multiplicar por 5. Ou não, né? Se perdesse, também multiplicaria por 5. Bom, o fato então que é lícito que você peça a limitação ou desmembramento do litisconsórcio multitudinário. Bom, contestação eu vou deixar para depois. Eu quero falar agora sobre a revelia e quais as consequências da revelia. Bom, não teve inovação em relação à revelia se comparado com o que já previa o CPC anterior. Tá? A gente sabe que a revelia, portanto, é uma consequência da não resposta do réu, ou seja, decorre da contumácia do réu, da ausência, portanto, de sua contestação. E a revelia, ela traz alguns efeitos. E o principal efeito da revelia é a presunção fática, a presunção de veracidade fática, ou seja, a presunção de que os fatos sejam verdadeiros. Ocorre que há que se chamar a atenção para que o fato de que essa presunção ela não se trata de uma presunção absoluta. O que implica dizer que não necessariamente a não apresentação de contestação implicará no julgamento procedente da demanda. Eu já vi casos, e vários, em que houve revelia e mesmo assim o pedido do autor foi julgado procedente. Porque ou o direito não alberga a sua pretensão, ou porque os fatos nitidamente são inverossímeis. Então a revelia não obriga que o juiz julgue pela procedência. A presunção, portanto, ela é relativa em relação aos fatos. Isso não mudou. Essa regra permanece. Houve uma pequena alteração em relação à revelia no que tange a um segundo efeito, que é a fluência dos prazos. Uma consequência também da revelia é que o revel não será intimado dos atos processuais subsequentes. O processo vai correr a sua revelia. Agora, e quando é que começa a contar
os prazos ali começam a contar e está expresso na lei nova agora a partir da publicação da decisão. Por que o legislador preferiu estabelecer isso de forma clara? Porque há casos em que o réu, em determinado momento, ele resolve aparecer no processo. E ele assume, portanto, o processo no estado em que se encontra. Né? E pode ser que ele resolva, por exemplo, interpor um recurso que está no meio. E precisa saber quando é que começou. Né? Então, a partir da publicação de cada ato processual. Lembrando que ele não será intimado dos atos processuais, ele é revel. Evidentemente que a revelia implica na preclusão para certas defesas. Ora, se o réu foi citado e ele optou por não apresentar a contestação, evidentemente, a revelia pode estar de duas formas, né? Ou ele não apresentou contestação, ou a contestação foi intempestiva. Só que na contestação intempestiva, o réu ainda ele continua, né, praticando atos processuais no sentido de tentar fazer com que se albergue a sua resistência, né, à pretensão do autor. Agora, quando o réu não apresenta contestação, ele pode comparecer no processo e ele vai retomar o processo no estado em que o processo se encontra. Se já teve sentença, ele tem o direito, está no prazo ainda, ele pode recorrer. Né? O fato é que houve preclusão de todos os atos processuais praticados anteriormente ao comparecimento dele no processo. E um outro efeito, que é muito importante de mencionar em relação à revelia, é que, em razão da contumácia do réu, a revelia autoriza que o juiz profira o julgamento antecipado da causa. Não tem sentido se fazer dilação instrutória, porque os fatos ali já são presumidos como verdadeiros. Então isso autoriza, portanto, presunção relativa, mas isso autoriza, portanto, o juiz a proferir uma sentença. Tá certo? Agora, é óbvio que essa contumácia do réu, que decorre da revelia, ela pode sofrer mitigação. E o próprio CPC novo, no artigo 345, ele traz lá a hipótese de mitigação dos efeitos da revelia. Né? Por exemplo, quando há pluralidade de réus e um deles apresenta contestação. Se for um consórcio unitário, se houver, portanto, uma relação entre as existências, evidentemente o juiz vai aproveitar, portanto, a contestação ofertada pela outra parte, porque ela também vai se aplicar em relação àquele réu que não apresentou a contestação. Um outro caso em que não se aplica a revelia, no caso de direitos indisponíveis. Evidentemente, se o direito é indisponível, ninguém pode expor, ainda que a parte não tenha se defendido, isso não induzirá na aplicação da revelia. E também quando a petição inicial, a fundamentação trazida pelo autor na petição inicial, trouxer alegações inverossímeis. Houve revelia, mas o juiz mesmo assim percebe que os fatos trazidos pelo autor na inicial são fatos inverossímeis, são fatos falsos, mentirosos. Ainda que nessa situação o juiz pode justificar a não aplicação dos efeitos da revelia por essa razão. Tá claro? Bom, vimos também que é possível que uma forma de resposta também seja a intervenção de terceiro, denunciação da lide. Eu vou deixar de lado aqui porque esse tema é um tema espinhoso e precisaria de uma reunião inteira para a gente tratar disso. Também caberia uma ação declaratória incidental, né, para declarar a existência de uma relação jurídica ou não. Por exemplo, arguir, por exemplo, o incidente de falsidade, né, se declarar um documento falso ou não. Mas eu quero voltar agora para falar da reconvenção. E por fim, vou tratar da contestação porque ela é mais completa e mais detalhada. A gente sabe que, naquele exemplo que eu dei, um processo a gente pode comparar a uma guerra de pessoas civilizadas, que preferiram não utilizar a autotutela e sim utilizar o caminho jurisdicional para a solução do conflito. Né? Então, o autor ele formula uma pretensão. Né? Portanto, ele dá um tiro. O réu, por sua vez, ele tem... Será que ele tem o dever de apresentar a contestação? Não. Ele tem um ônus, né, de apresentar a sua defesa. Ele sabe que se ele não o fizer,
aquilo lhe trará consequências, mas ele não tem obrigação, ele não tem dever, né? Ele tem um ônus. Bom, então ele apresenta um escudo, mas ele pode também contra-atacar, formulando uma nova pretensão, e isso se dá através de uma peça, ou melhor, uma peça não é o termo correto, né? Mas através de um ato chamado reconvenção. Por que não é uma peça? Porque pelo CPC anterior, a reconvenção ela tinha que ser apresentada no mesmo prazo da contestação através de uma peça autônoma. Agora houve uma alteração, né? Hoje houve uma simplificação. Hoje a reconvenção ela é apresentada nos mesmos moldes do pedido contraposto, como ocorre no juizado especial. Portanto, esse contra-ataque da parte, ele é formulado no bojo da própria contestação. Então, na mesma peça, você apresenta também uma reconvenção. Ok? Então, você apresenta contestação e reconvenção. Bom, o que é que o novo CPC procurou dirimir em relação a algumas questões que haviam certa controvérsia na jurisprudência em relação ao CPC anterior? Bom, a gente sabe, portanto, que a reconvenção ela é uma nova ação. Existe a ação originária, que é aquela em que o autor promove contra o réu, e passa a existir agora uma ação que alguns autores denominam de ação derivada, que é aquela em que o réu promove em face do autor. Portanto, o réu ele passa a ser autor da reconvenção, e o autor passa a ser réu da reconvenção. Então, o réu passa a ser o reconvinte e o autor passa a ser o reconvindo. E na reconvenção você apresenta uma nova pretensão, uma ou mais pretensões. Você pode, inclusive, formular mais de uma pretensão, desde que você preencha alguns requisitos. A primeira delas é uma causa pendente, ou seja, tem que estar dentro do prazo, a causa tem que estar tramitando, ela tem que estar pendente de julgamento. O segundo é a obediência do prazo de resposta. Ora, isso é óbvio porque agora é na mesma peça. Então você tem que apresentar a contestação junto com a reconvenção. Conforme eu disse, esse dispositivo era mais afeto ao CPC anterior, porque antigamente eram duas peças. E aí justificava você dizer no mesmo prazo, etc. e tal. Agora não, agora é na mesma peça. Então, evidentemente, tem que ser no mesmo prazo. O juízo tem que ser competente, portanto, aquela pretensão que você está formulando através da reconvenção, aquele juízo tem que ser competente para dirimi-lo. Então, ele tem que ser competente para julgar a causa originária e também a causa derivada. Os assuntos têm que ser conexos. Tem que ter uma certa ligação, uma afinidade de questões entre o assunto principal e o assunto e a causa de pedido da reconvenção. É óbvio que é altamente subjetiva essa afinidade de questões. Portanto, essa conexão, a gente entende até que ela pode ser, de certa forma, relativizada. O autor da reconvenção, portanto o réu, ele também tem que ter interesse processual. É óbvio, como em qualquer ação, para que ele possa formular uma pretensão, ele tem que ter interesse, interesse de agir, interesse processual, que decorre daquele binômio necessidade e adequação que a gente já estudou, que todos nós aqui já sabemos. Tem que ser cabível a reconvenção, ou seja, tem que ter cabimento. Em algumas situações não há cabimento. Por exemplo, acabei de mencionar, em ações que tramitam no JEC, não cabe reconvenção. Cabe, portanto, pedido contraposto em decorrência de dispositivo expresso, que é a lei dos juizados especiais. Será que tem que pagar despesas processuais da reconvenção? Já se discutiu muito sobre isso, antigamente. Mas é no mesmo processo. Até eu me lembro que existiam cartórios aqui em Londrina que alguns cobravam custas de reconvenção e outros não. Porque, bom, é no mesmo processo, você paga custas pelo processo, alguns cobravam, outros não. O CPC novo diz que se cobra custas sim, só que isso fica a cargo, essa regulamentação fica a cargo de cada tribunal de justiça. Portanto, cada tribunal de cada estado vai regulamentar e vai fixar o valor dessas custas. Então, não necessariamente a forma e o valor das custas do Paraná serão iguais ao Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo.
fim, para reiterar, é que se pode propor reconvenção mesmo sem contestação. Pode ser que o réu não se importe em não apresentar contestação, porque ele acha lá que o pedido vai ser julgado improcedente e ele já prefere contra-atacar de vez, impugnando ali os fatos e formulando uma pretensão através da contestação. Ou seja, a reconvenção não está umbilicalmente ligada à contestação. Geralmente elas estão juntos, mas não são gêmeos siameses, né? São gêmeos que podem se separar em determinado momento, né? Podem se separar. Agora, qual é a principal novidade que surgiu agora com a reconvenção? A principal novidade agora, e isso não estava expresso na lei anterior, e havia uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial, era justamente a autorização de ampliação dos limites subjetivos da lide na reconvenção. O que significa isso? Significa dizer que se A movia uma ação contra B, B só podia reconvir contra A. Agora, se A move uma ação contra B, B pode sim reconvir contra A e incluir um C. Então vejam só, aqueles limites subjetivos, eles são ampliados. Eu estou com uma causa dessa no escritório que vou fazer justamente isso. Eu vou reconvir e vou incluir mais uma pessoa que não faz parte do polo ativo. Ou seja, se permite agora, portanto, uma amplitude do polo ativo, ou melhor, no polo passivo da reconvenção. Tá certo? Isso é uma novidade. E também pode a reconvenção ser proposta em litisconsórcio. Ou seja, 2 réus, 3 réus podem promover uma reconvenção também. Em razão do autor, dos autores, ou até incluir uma terceira pessoa também. Então, houve uma ampliação tanto subjetiva, tanto ativa quanto passiva da reconvenção. E isso é uma novidade. Uma outra questão que o Código tratou também de esclarecer é que não mais cabe reconvenção, ou melhor, na verdade o outro Código esclarecia isso. Não se permite reconvenção sucessiva, ou seja, reconvenção da reconvenção. Existia um caso em que havia uma reconvenção, aí o réu reconvindo, o autor reconvindo apresentava outra reconvenção e virava aquele sâmbolo, hoje não se permite mais, tá? É uma reconvenção e só. Se tiverem outras questões, elas têm que ser divididas através de uma ação autônoma. Uma outra situação também que acontecia com frequência, porque a lei não era clara, era a dúvida se, na reconvenção, a outra parte deveria ser citada ou intimada. A lei anterior já falava em intimação. O autor reconvindo, ele tem que ser citado. Na verdade, a outra lei falava em intimação. Só que os cartórios promoviam citação. Agora está muito bem claro, é intimação da pessoa do advogado. Não precisa ter citação pessoal. Não precisa mais. E para a gente terminar esse assunto, a gente já sabe, portanto, que tem a ação principal e a ação derivada, que é a reconvenção. Será que é possível, no caso do autor desistir da ação principal, o réu requerer que a reconvenção ainda prossiga? Será que é possível? Sim. Ainda que haja desistência da ação principal, pode sim o reconvinte requerer o prosseguimento da ação derivada, que é a reconvenção. Tá? Então essa também é uma... Isso já acontecia no CPC velho, mas agora está bem claro também pelo CPC novo. Bom, dito isso, agora eu quero falar aqui a respeito de umas questões de ordem prática em relação à contestação. Mas antes de falar da contestação, só vou mencionar rapidamente as exceções. Eu acho que houve um avanço agora no CPC novo em relação à possibilidade de apresentação de exceção de competência no próprio bojo da contestação. Porque antigamente isso era feito através de um incidente processual. A exceção de competência ou de suspeição era feita de forma incidental. Tinha autuação, se pagava custas, etc. Se criava um incidente apartado, que podia chegar até no tribunal, através de agravo, etc. A decisão que terminava ali
ela era recorrível através de agravo. Hoje, a questão da incompetência ou da competência, ela é deduzida em sede de preliminar na contestação. Tá? Não há mais necessidade, portanto, de um incidente, uma formação de um incidente processual apartado. Tá? Isso foi um avanço. Só que isso não ocorre, eu falei suspeição, não pediu. Eu falei competência, tá? Competência. Só que isso não ocorre na exceção de suspeição nem de impedimento. A exceção de suspeição e impedimento, estas sim, ainda seguem um procedimento, eu posso dizer assim, de certa forma, híbrido. Voltando na questão da competência, existe uma distinção de competência absoluta e relativa. E é importante que vocês saibam que a competência absoluta ela é arguível a qualquer momento, em qualquer fase do processo, e ela é cognoscível de ofício. Em relação à competência relativa, que se dá em razão do valor ou do território, esta sim tem que ser arguída no prazo da contestação, ou no prazo a partir do momento que se tomou conhecimento daquele fato, sob pena de preclusão. Então, ou seja, em questões relativas à competência relativa, a parte interessada tem que arguir, sob pena de prorrogação da competência, e preclusão. Tá certo? Competência absoluta é arguível a qualquer momento do ofício. Agora, e no caso da exceção de suspeição e impedimento? Como é que fica isso? Bom, deixa eu chegar aqui na página. Primeiro é bom que a gente saiba que o CPC, tanto o velho quanto o novo, traz ali expressamente, embora isso tenha até um conceito aberto, mas quais são as hipóteses de suspeição e impedimento. Isso está previsto ali de forma muito clara no CPC. Só que algumas pessoas têm a ideia de que somente o juiz é passível de ser declarado suspeito e impedido. E isso não é verdade. Por quê? Porque o membro do Ministério Público pode ser suspeito, o escrivão, ou impedido até, o serventuário da Justiça, um oficial de justiça, um leiloeiro, ou seja, qualquer um daqueles agentes que podem atuar no processo podem ser, portanto, sujeitos de impedimento ou de suspeição. E como é que funciona? Ao contrário da exceção de competência, que é feita no bojo da contestação, a exceção de suspeição e impedimento ela tem que ser feita de forma apartada. A de impedimento também? Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição, petição apartada. Ou seja, você ele traz as razões pelas quais você entende que aquele juízo ou aquele serventuário ou membro do Ministério Público é suspeito e impedido. Vou tomar como exemplo o caso do juiz. O juiz ele pode aceitar a argumentação e se declarar suspeito e impedido. Eu já vi isso acontecer uma vez. Ou o juiz, quando ele recebe a causa, ele já pode vislumbrar isso e ele mesmo pode se declarar de ofício, suspeito e impedido. Também já vi acontecer. Agora, pode ser que o juiz recuse, ele fala, não, eu não tenho interesse nenhum aqui, eu não sou impedido, eu não tenho... Aí ele tem a obrigação de criar um incidente e ele, no prazo de 15 dias, tem que apresentar suas razões, dizendo por que ele não é impedido e nem suspeito. E aí ele vai remeter para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ao receber essa exceção de suspensão ou de impedimento, ele poderá atribuir ou não efeito suspensivo. Se ele atribuir efeito suspensivo à exceção, o processo aqui para. E primeiro se resolve esse incidente, para depois ele voltar a tramitar. Agora, se o Tribunal de Justiça receber a exceção, processá-la, mas não recebê-la com efeito suspensivo, enquanto fica pendente julgamento final, o processo continua a tramitar aqui na origem. Está claro? Alguma dúvida? Bom, e em relação à contestação, o que é que a gente pode aqui trazer de contribuição, principalmente em relação à forma de apresentação e aos critérios agora previstos no novo CPC? Bom, para começo
de conversa, é preciso que a gente saiba que a contestação é a principal peça de defesa do réu, né? E uma contestação bem produzida facilitará todo o deslinde processual, né? Assim como também uma petição inicial bem formulada facilitará muito o deslinde processual para o autor. Então, por isso que o advogado tem que se dedicar muito à confecção da contestação, né? Porque ali ele já trilha o caminho que vai ser percorrido até o final. E na contestação ele apresenta defesas de duas ordens, a gente pode falar até três, né? Uma defesa de ordem processual, né? Que é aquela que traz questões relativas à forma do processo, né? Que visam dilatar ou extinguir o processo, e ela apresenta também uma defesa de mérito, né? Que traz uma impugnação, a questão de fundo mesmo, ao bem da vida, né? É aquilo que se discute, é o mérito propriamente dito. E você ainda pode trazer também defesas que são prejudiciais de mérito, né? Você pode alegar, por exemplo, decadência e prescrição, antes do mérito, né? Decadência e prescrição, ou questões prejudiciais externas, que são aquelas que impedem o julgamento daquela ação enquanto estiver, por exemplo, pendente uma causa que vai repercutir direto ou indiretamente no julgamento daquela, tá? O que eu percebo na prática é que muitos advogados eles acabam confundindo defesas processuais com defesas de mérito. Trazem questões de legitimidade com mérito, né? As condições da ação, né? Eles misturam com mérito, né? A falta de interesse de agir eles trazem com mérito, né? Na verdade, é essencial que se saiba organizar a contestação. Primeiro, defesas processuais, em preliminares, defesas processuais, prejudiciais de mérito e o mérito propriamente dito, né? Fato é que quem conhece um pouquinho de processo percebe que na prática isso pouco acontece, né? Eles misturam tudo, né? Mérito nas preliminares, principalmente preliminares no mérito, né? O que é totalmente incorreto. Você acaba confundindo o juízo. Em algumas situações, você teria condições de ganhar aquela demanda, ou pelo menos extinguir o processo em resolução de mérito antes. E qual contar, mas aí ele vai propor de novo a demanda, tudo bem, mas você é advogado, você vive de honorários, você vai ganhar um honorário de sucumbência, você vai dar mais trabalho para outra parte, né? Então as defesas processuais, elas são importantes. Isso demonstra técnica, né? Demonstra tecnicismo. Não se pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Chacoalhar e entregar, né? Sistematizem a contestação, né? Através das preliminares, prejudiciais de mérito e mérito. Bom, em relação às defesas de mérito, já sabemos também que elas se subdividem em defesas diretas e defesas indiretas, né? As defesas de mérito diretas são aquelas na qual o réu apresenta uma negativa em relação aos fatos. Portanto, ele nega substancialmente a existência daquele fato e por decorrência daquela pretensão. Já nas indiretas, não se nega os fatos, mas se apresentam outros fatos, né? Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos em relação ao autor. Não se nega os fatos, mas fala, olha, mas os fatos não são esses aqui, e portanto esses aqui impedem, modificam ou extinguem a pretensão da parte autora. Então é importante que se saiba isso, principalmente para os mais novos aqui, que se saiba que é essencial saber dividir a contestação. Sistematizem. E qual a ordem para isso? Né? Através de uma ordem lógica. Dentro das preliminares, olhem a sequência prevista na lei. Se tiverem dúvidas, sigam aquela sequência prevista na lei. Né? Qual é o primeiro a ser trazido lá pelo CPC? A inépcia adencial? Então vamos falar primeiro da inépcia adencial. Ou a inexistência unidade de citação? Primeiro vamos arguir. E vai nessa sequência. Esgotaram-se todas as questões processuais, aí sim se adentra as prejudiciais de mérito e depois as questões de mérito. Sabemos também, e aqui a gente tem que tomar um cuidado, que o prazo para apresentar a contestação, a gente sabe que o novo processo civil estabelece prazo, a contagem de prazo em dias úteis, né, prazos processuais, os materiais são dias corridos. Portanto, o prazo para apresentação da contestação é um prazo processual e, portanto, só se conta em dias úteis, né? E a gente sabe que a regra dos prazos é de 15 dias. Né? Mas sabemos também que, em algumas situações, há uma exceção dessa regra, porque alguns prazos podem ser contados em dobro. Né? Pelo CPC velho tinha um prazo até em quádruplo. Né?
hoje ainda existem prazos em dobro, como por exemplo o Ministério Público, para litisconsortes com diferentes procuradores de diferentes escritórios, não pode ser o mesmo escritório de advocacia, né, tem que ser diferentes escritórios, e também desde que não seja o processo eletrônico. Eu já vi gente perder prazo recentemente no processo, eram advogados de escritórios diferentes que computaram o prazo em dobro e apresentaram fora do prazo de 15 dias. Quando, na verdade, essa regra não vale para ProJude, para processo eletrônico. É só naqueles processos em que ainda tramitarem fisicamente. Né? Então, atenção para isso. Prazo em dobro não existe em processo eletrônico. Tá certo? Salvo para MP, para Defensoria Pública, etc. Agora, tem uma outra situação também que tem que se tomar cuidado, é o seguinte, quando houver dois réus, isso não pode ser um pouco difícil de acontecer, porque a maioria dos processos agora são eletrônicos. Mas, segundo o CPC novo, quando há dois réus e se fixa uma audiência, e um deles pede o cancelamento e apresenta a contestação, o prazo deixa de ser em dobro, ele passa a ser simples. E aí se corre o risco de perder o prazo porque se acha que é em dobro quando ele não é mais. Né? Então, se alguém se antecipa, fui eu sou o e ele apresenta a contestação, logo se antecipou, o prazo não passa mais a ser contado em dobro, e sim simples. Uma outra questão importante também, que é preciso que vocês saibam, e aliás, até quem sou eu para falar, vocês devem saber, tenho certeza que todos sabem aqui, né? Mas a gente sabe que a contestação é a principal peça de defesa. E ela deve se dar através da observância de um princípio chamado princípio da eventualidade, o princípio da concentração. O que significa? Significa que toda a matéria de defesa, todos os fatos, todos os documentos deverão ser trazidos na contestação. Porque, em regra, não se permite aditar a defesa, não se permite editar a contestação. Então, tudo aquilo que tem que ser alegado, tudo aquilo que tem que ser trazido na contestação. Tá? E é interessante que na contestação você pode até trazer fatos contraditórios. Você pode até trazer argumentos contraditórios. Só que você estabelece uma ordem de preleção. Né? Pelo princípio de eventualidade, você fala aí dessa forma, mas se não for entendido dessa forma, você traz um outro argumento para ser eventualmente acolhido pelo juízo. Tá? Em consonância com o princípio da eventualidade e da consideração, você também tem o ônus da impugnação especificada. E isso é importantíssimo. Né? Ou seja, você tem que impugnar cada fato na causa que pedir e também os pedidos que foram trazidos pela parte autora, sob pena de confissão ficta. Se você não traz uma impugnação específica a um fato, você deixa ela passar, aquilo pode implicar em confissão ficta e vai te trazer um prejuízo que pode culminar até na procedência da demanda. Por que a gente fala em ônus e não dever? Porque o réu deve fazer isso? Não. Ele tem o direito de fazê-lo. Né? Se não fizer, vai sofrer as consequências da sua ação. Mas ele, portanto, sabe que tem um ônus da impugnação especificada. Daí a importância de se fazer a melhor contestação possível, de forma mais ampla, impugnando todos os fatos e argumentos trazidos pela parte contrária. Por quê? Porque eu repito, porque não dá para aditar a contestação. Né? Em regra, não se permite aditar a contestação. Você só tem uma oportunidade para isso. Né? Então, cumpra da melhor forma possível essa possibilidade que você tem. Agora, por que eu disse em regra não se permite aditar? Porque existem exceções. Né? Se houver um fato superveniente, né, que se tomou conhecimento, é possível sim se contestar um direito, uma regra nova, uma regra legal nova, ou ainda um fato superveniente. Se permitiria aditar sim a contestação. Algumas matérias cognoscíveis de ofício, por exemplo, você esqueceu de alegar a prescrição. Você pode depois peticionar, é reconhecido de ofício, a qualquer tempo você pode alegar, olha, não percebi, estava prescrito e requer que seja declarada aqui a prescrição, reconhecido e declarada a prescrição. Ou por expressa autorização legal.
Então vejam só, para a gente concluir essa questão aqui, concluir ou não, mas para quem estabelecer aqui uma organização, a contestação tem que ser o mais ampla possível, impugnar todos os fatos, e é imprescindível que se organize ela através de preliminares, com defesas processuais, prejudiciais de mérito, questões prejudiciais externas, inclusive, e mérito. O mérito você vai atacar a pretensão da parte contrária em relação ao direito material, aos fatos que estão relacionados ao bem da vida, a questão de fundo. E você também deve se manifestar a respeito das tutelas provisórias que foram pedidas, litigância de má-fé, atos atentatórios à dignidade da justiça, tudo isso você vai organizar no bojo da contestação, tá? Da defesa de mérito. Voltando nas defesas processuais, o artigo 337 ele elenca de forma taxativa quais seriam as defesas processuais, se bem que não é de forma taxativa, porque são aquelas que também pode alegar outras questões processuais. Mas ele elenca ali um rol de matérias que você deverá deduzir em sede preliminar. Tá? Ou seja, você não pode misturar aquilo com mérito. Né? Você não vai falar, por exemplo, que houve nulidade de citação ou mérito. A nulidade de citação é um erro de forma. Né? Ou a irregularidade de citação é um erro de forma. Então é uma questão processual. Processual é preliminar. Então, a inexistência ou nulidade de citação, por ser uma questão processual, tem que ser deduzida em sede preliminar e na primeira oportunidade que se for falar nos autos. Por quê? Sob pena de reclusão. Tá? O novo CPC ele estabelece agora, de forma clara, uma modalidade de aproveitamento dos atos processuais. Né? Ainda que tenha nulidade de certos atos processuais, se puder aproveitar aquele ato, ou aproveitar outros atos que não guardam relação com o ato nulo, será aproveitado. Né? Sabendo ainda que deve-se observar aquilo colocado no jurídico, padre nulité sem grifo. Né? Não há nulidade sem prejuízo, ou seja, só vai haver nulidade se de fato ficar demonstrado que houve prejuízo processual para uma das partes. Tá? Ainda no corpo da contestação, em sede de preliminar, você tem que alegar incompetência absoluta relativa do juízo. Ou seja, já falamos disso, não mais se faz de forma apartada, e sim no próprio bojo da contestação em preliminar. Uma questão que eu quero mencionar aqui, a incorreção do valor da causa, isso é importante também. Pela sistemática anterior, quando você achava que o valor da causa ele era muito baixo ou muito alto, o que é que você tinha que fazer? Se fazia uma impugnação ao valor da causa. Então, os advogados mais velhos, aqui o João Paulo está ali, tal, era assim que a gente fazia. Né? Era um incidente processual apartado, com base na lei 1060/50 também, né? Com interpretação sistemática pelo CPC velho, e você fazia um incidente processual. Né? Então, era apartado, tinha que pagar custas, etc. E tal. Depois o juiz resolvia que a decisão era atacável por agravo. Agora não precisa mais fazer isso de forma apartada. Se você for impugnar ou se manifestar a respeito da incorreção do valor da causa, isso é feito também no próprio bojo da contestação, né? Na parte das preliminares. Tá? Não se faz mais apartado. Se for acolhida, vai aumentar, a outra parte tem que ser intimada para complementar as custas. Se houver diminuição, a serventia, dependendo do caso, tem que devolver custas. Está claro? Isso, portanto, é uma inovação. Não era dessa forma e agora é. Uma das questões mais importantes em relação às defesas processuais é verificar se a petição do seu oponente é uma petição apta. Se ela não for apta, ela será inepta. E a inépcia da petição inicial, ela pode implicar sim na extinção do processo em resolução de mérito. A gente sabe que para uma petição ser declarada apta, ela deve preencher alguns requisitos previstos na lei. E esses requisitos são expressos, estão lá. São requisitos intrínsecos, que são aqueles que concernem a própria peça em si, e requisitos extrínsecos, são aqueles relativos a, por exemplo, documentos que são obrigatórios à propositura daquela demanda. Como, por exemplo,
um documento essencial, né, numa ação de separação, a certidão de casamento, numa discussão sobre imóvel, a matrícula do imóvel. Né? Então, se a petição for inepta, você deverá requerer que, em sede preliminar, através de uma defesa processual, você vai arguir a inépcia da petição inicial, só que agora, pelo novo CPC, está lá muito claro que primeiro se oportuniza, né, que se resolva, ou melhor, que se oportunize a parte autora para que ela emende a inicial. Vai se conferir um prazo para que ela venha emendar a inicial, e se ela não o fizer, aí sim o juiz estará autorizado a extinguir o processo em resolução de mérito. Tá certo? Uma outra situação é a perempção, que vocês sabem que é o abandono da causa por inércia do autor. Um exemplo clássico é no juizado especial, nesse trabalho também, né? Quando se propõe a ação várias vezes, na terceira você abandonou, não pode mais propor. Né? Isso é um caso de perempção. Litispendência também. Litispendentes, ou seja, são demandas idênticas em curso. Né? É impossível que tenha duas demandas idênticas. Né? Evidentemente que a segunda demanda tem que ser extinta. Né? Isso você vai arguir também em sede de preliminar. Coisa julgada se parece muito com a litispendência, mas a diferença é que a primeira ação já teve o seu fim. Né? São demandas idênticas, uma está em curso, mas aquela já foi julgada e, portanto, já houve uma solução encontrada pelo Poder Jurisdicional para aquele problema. Conexão também tem que ser alegado aqui. A gente já sabe que é conexão, não vou entrar nesse para ficar cansativo. Incapacidade de parte, defeito de representação, falta de autorização marital. Isso é muito comum também. Eu já vi várias ações que versem sobre, por exemplo, direitos reais, em que o autor entra ele mesmo ou contra uma pessoa que é casada sem incluir a esposa. Né? Tem que ter autorização marital ou outorga uxória. Isso também tem que ser alegado em sede de preliminar. Mas, e outras situações aqui, para não ficar cansativo para a gente terminar, eu quero falar de duas coisinhas mais aqui. Uma outra modificação também é no caso da assistência judiciária gratuita. Pela sistemática anterior, quando você queria impugnar a assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, você também tinha que fazê-lo através do incidente processual. Né? Embora nem todos fizessem, embora até tivessem juízes que permitissem que se fizesse o bojo, quando era tecnicamente incorreto. Pela sistemática atual, não. Pela sistemática atual, a impugnação à assistência judiciária gratuita também deverá ser deduzida em sede preliminar da contestação. Não se precisa mais criar um incidente processual, etc. Então, essa também é uma novidade. Agora, uma outra novidade que é muito interessante também, para que a gente possa terminar, e esse é um tema bastante importante, eu mencionei há pouco que é muito comum que alguns advogados, na formulação das suas peças, tragam questões processuais para o mérito, né? Principalmente o interesse processual. Parece que eles não conseguem entender a diferença de interesse processual com mérito. Né? Ou seja, as condições da ação é um problema para o operador do direito. Né? São um problema para o operador do direito. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? É que é o seguinte, houve uma alteração aqui, porque pelo CPC velho as condições da ação eram 3. Né? Quais eram? Interesse processual ou interesse de agir, legitimidade de parte e possibilidade jurídica do pedido. O novo CPC extirpou a possibilidade jurídica do pedido das condições da ação. Portanto, agora só são 2, né, condições da ação. A legitimidade processual e o interesse de agir ou o interesse processual. O interesse de agir, o interesse processual é aquela... é formado pelo aquele binômio, né? Necessidade e adequação. Necessidade de propor a demanda ou aquela ação, a forma adequada para propor aquela ação. Agora, em relação à legitimidade, tem uma questão interessante também que eu acho que o legislador aqui acertou bastante. Para a gente terminar, isso é importante que a gente saiba. Agora, pelo novo CPC, se permite a correção do polo passivo da demanda. O que
que significa isso? Significa que quando o autor propõe uma ação contra a pessoa errada, essa pessoa comparece ao processo, contesta, presente com a preliminar, dizendo, olha, eu não sou a parte legítima para figurar no polo passivo. A parte legítima é esta outra aqui. Eu vi um caso aqui do advogado, eu posso falar, né? Vocês conhecem o advogado João Tavares, né? Tem o João Tavares de Lima, João Tavares de Lima Filho e João Tavares de Lima Neto. Eu vou contar, eles não brigariam comigo se eu contasse. Uma vez, por uma questão de... houve um protesto indevido no nome deles, etc e tal, e entraram com indenização, e aí teve uma outra ação que propuseram, só que propuseram contra a pessoa errada. A ação deveria ter sido proposta contra João Tavares de Lima Filho e propuseram contra João Tavares de Lima. De forma totalmente errada. Quem era um escritório de São Paulo, que não sabia quem eram as pessoas e tal, e atuou de forma errada. Hoje, daria para corrigir isso através da arguição de legitimidade passiva. Como é que funciona isso? O réu, portanto, ele poderia apresentar a sua defesa processual dizendo, olha, eu sou parte ilegítima. Tá? A parte legítima é a outra pessoa. E aí o que o juiz faria? O juiz deveria oportunizar o autor para que ele faça a correção do polo passivo. Olha, o réu está dizendo que ele não é parte legítima. Você concorda? Quer corrigir? Aí ao autor se dá três possibilidades, na verdade. Ele pode discordar e insistir. Ele pode concordar com a substituição, com a saída desse e com a inclusão de um terceiro. Só que nesse caso ele tem que pagar honorários, as custas de honorários para o advogado desse que reduziu a preliminar. E uma terceira possibilidade, ele fala, não, o outro é também, eu não sabia, mas ele também é. Então eu quero mantê-lo e incluir mais um. Tá? Então essa é uma novidade em relação à legitimidade, né? É a possibilidade de correção do polo passivo da demanda. Tá certo? Bom, pessoal, eu queria só mencionar aqui os pontos, então, principais, né, as principais diferenças em relação a isso. Já são 5h30 quase. E quero agradecer aqui pela oportunidade e queria aqui franqueá-los a fazer perguntas, né, até casuísticas e discussões, etc. Obrigado.